diz aqui o texto, ó, não é difícil perceber que um determinado ponto da circunferência trigonométrica é imagem de infinitos números reais, né? E ele dá exemplo aqui de π sobre 2. Então, vamos pegar esse número aqui, π sobre 2. Estão vendo aqui? Π sobre 2, né? O ponto onde ele fica é justamente nesse ponto aqui do ciclo trigonométrico. Então, veja. Se π sobre 2 está aqui, ó. Ele corresponde, né, em graus a 90 graus. Bom, como eu faço para caminhar e voltar para ele, né? Basta que eu dê uma volta completa. Então, a partir dele aqui, ó, eu vou dar uma volta completa. Voltei para ele aqui, ó. O que aconteceu aqui? Então, π sobre 2 é o ângulo primeiro, né? De A até aqui, π sobre 2. Se eu der uma volta completa, significa dizer que eu vou somar aqui um ângulo de 2π. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui 1 vezes 2π, que é para ficar claro que isso aqui equivale a uma volta. Que ângulo é esse? Que novo ângulo é esse? Então, aqui eu tenho π mais 2π. Então, aí eu vou fazer, né, a soma das frações, denominador 2, vai ficar π mais, olha aqui, 4π. Isso equivale a 5π sobre 2. Então, o ângulo correspondente a π sobre 2, ele está, né, ele é a imagem de um ponto do mesmo ângulo 5π sobre 2, ou seja, a partir de π sobre 2, se eu der uma volta completa, eu vou parar no mesmo lugar, né? E se eu der, ao invés de uma, 2 voltas? Quem vai ser o ângulo equivalente, né? Então, mais 2 vezes 2π, que equivale a 2 voltas. Então, aqui, ó, eu vou estar nesse ponto π sobre 2, vou dar uma volta, 2 voltas, retorno para o mesmo lugar. Tá? Mas que ângulo novo é esse? Dado que eu caminhei, dei 2 voltas completas. É π sobre 2 mais 4π. π sobre 2 mais 4π, né, que é 2 vezes 2. Fazendo a conta aí, que ângulo é esse? 8, 9π sobre 2. Ok? Fazendo a soma das frações, dá 9π sobre 2. Então, π sobre 2, 5π sobre 2, 9π sobre 2 são o valor da imagem de um ponto no mesmo local. Né? Que significa dizer que eu estou no mesmo lugar. No lugar de π sobre 2. E se eu der 3 voltas? Então, eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então, 3 voltas vai ser 3 vezes π sobre 2. Então, aqui eu vou ter π sobre 2 mais 6π sobre 2. 6π, aliás. Então, aqui minha conta vai ser, aqui embaixo 2, 12, 13π sobre 2. Então, quer dizer que o ângulo de 13π sobre 2, né, vai ter um ponto exatamente no mesmo local de π sobre 2. Né, quando a gente estivesse fazendo o movimento contrário. E se eu andar no sentido horário, que é o outro lado, não tem problema. Então, aqui, se eu estou em π sobre 2, se eu vou andar no sentido horário, é menos, né? Menos uma volta aqui. O que acontece se eu der menos uma volta? Então, aqui, esquece esse. Então, eu estou aqui no π sobre 2, aqui em cima. Estou aqui, aí vou dar uma volta completa. Voltei para ele. Né? Então, eu estou em imagem do mesmo local. Estou no mesmo ponto aqui, ó. Tá bom? Então, a partir de um ponto, se você der uma volta completa, você retorna para ele. Então, é isso que está ocorrendo aqui. Então, aqui eu tenho π sobre 2 menos 1 vezes 2π, vai ficar π sobre 2 menos 2π, que aqui vai ficar 4 menos 4, né? 1 menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2, né? Ele vai estar na mesma posição que π sobre 2.
Se eu der, em vez de uma, 2 voltas, no sentido horário, 2 vezes 2π, então, eu vou ter π sobre 2, menos 4π. Então, aqui, 1 menos 8 dá menos 7π sobre 2. Então, π sobre 2 e menos 7π sobre 2 são ângulos que estão no mesmo local, né? Só que aqui, como é negativo, eu sei que eu estou andando no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, eu posso fazer isso aqui infinitas vezes. Tá bom? Então, isso aqui, ó, eu posso fazer infinitas vezes. Então, se eu posso fazer infinitas vezes, observem aqui o que está mudando aqui, ó, apenas. O π sobre 2 é o... Eita, aqui é π sobre 2, gente. Deixa eu corrigir aqui. É π sobre 3. Que é isso, bacana. π sobre 2. Então, observe que π sobre 2 é igual para todo mundo, ó. É o exemplo que eu peguei. O que mais é igual? 2π é igual em todos os casos, ó. Não mudou, ó. Eu tenho um ângulo diferente. O que está mudando, na verdade? São esses números de vezes que eu estou multiplicando o 2π aqui, ó. É ele que muda. Então, para indicar uma volta, 2 voltas, 3 voltas completas, eu estou usando números inteiros. Tá joia? Então, como é que eu generalizo essa ideia aqui, ó? Então, todos os ângulos, né, que estão representados no mesmo ponto onde fica π sobre 2, são todos os ângulos mais k vezes 2π, que é uma volta completa. Onde esse k pertence ao conjunto dos números inteiros. O que é esse conjunto de números inteiros? Né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai. Então, aqui, ó, esse número inteiro aqui está dizendo para mim, se for negativo, é que eu estou andando no sentido horário, no sentido negativo, né? E o número dele representa quantas voltas inteiras eu estou dando. Então, se o K for menos 3, então, π sobre 2 menos 3 vezes 2π. Quer dizer que eu estou dando, a partir de π sobre 2, uma volta completa no sentido horário. Se o K for 2, é porque a partir do K, estou dando 2 voltas completas a partir de π sobre 2, como aqui, ó. Tá bom? Então, a forma generalizada de indicar infinitos arcos, né, que estão representados no mesmo local, é esse aqui. Tá joia? Estamos aqui, cadê? Ó, π sobre 2 mais 2π, 5π sobre 2. Aí, se eu somar, der 2 voltas, 9π sobre 2. Todos esses arcos aí, né, dando voltas no sentido anti-horário, né, eles vão representar o local, o ponto no mesmo local. Tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, quanto no sentido horário, que é o sentido negativo. Joia? Então, olha só, de um modo geral, possui imagem P todos os números reais da forma π sobre 2 mais k vezes 2π, sendo k o número inteiro. Né? Então, todos esses ângulos, esses arcos aqui, ó, eles estão representando o mesmo, né, ponto. São chamados de arcos congruos. Ok? Significa dizer que são todos os arcos que estão representando o mesmo ponto aqui, ó, o mesmo local. Né? A partir do arco inicial, você dá tantas voltas completas você quiser. Cada arco vai ser diferente, né? Porque você está somando voltas completas, então o valor é diferente, né? Porém, o local na circunferência é o mesmo. É isso que ele quer dizer com relação a arcos congruos. Obrigado por assistir. Bom estudo.